Olá, meus irmãos e amigos, voltando a essa saudável rotina de compartilhar a palavra de Deus, seguindo os salmos que se encontram nesse livro extraordinário. Como já tinha falado no início dessa série de reflexões, o livro dos Salmos tem vários escritores. O maior de todos eles, em termos de número, obviamente, foi o rei Davi, o salmista Davi. Por isso que, na maioria dos salmos que nós formos comentar, você vai observar que a referência a ele será inevitável. E o Salmo 6 não é diferente. No Salmo 6, que também, obviamente, teve como escritor o salmista Davi, apresenta aqui algumas questões que considero também relevantes. O Salmo 6 fala de algo que é muito preciso, é muito, digamos assim, notório. Ele fala sobre enfermidade da alma. É claro que quando você faz um exame de sangue, você consegue saber como está o seu sangue apenas tirando uma gota, dependendo do tipo de exame. Se você tira uma radiografia, você vê como é que está aquele órgão, ou no caso dos ossos, como eles estão. E assim por diante. Só que não dá para fazer uma ressonância magnética da alma. Não dá para fazer um raio-x da alma. Porque a alma não está sujeita aos mecanismos e aos meios de mensuração, de avaliação. Mas Deus que nos criou, Deus que criou você, Ele sabe como você está por dentro e por fora. Como o próprio salmista Davi, no Salmo 109, Senhor, se eu me ver por dentro e por fora, sabe como eu estou? E de fato, o Salmo 6 fala sobre isso. Ele fala, Davi, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum filtro, como a gente costuma dizer, ele fala como ele estava por dentro. Ou talvez fisicamente, quem olhasse para ele poderia ver que ele estivesse são, mas por dentro ele se via uma pessoa, naquele momento, com profunda enfermidade na sua alma. Diz aqui na parte inicial do Salmo 6, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Ou seja, Davi estava sofrendo e ele sabia que esse sofrimento era decorrente não da ação de Deus, mas por alguma coisa que estava acontecendo com a vida dele. E o seu receio, o seu temor, era que Deus exercesse sobre ele uma disciplina pesada, uma disciplina dura, uma disciplina que talvez lhe gerasse consequências maiores. Então ele pede a misericórdia de Deus. Ele pede que Deus realmente seja misericordioso com ele no trato daquilo que, na visão de Davi, realmente era ele merecedor. Gosto muito de lembrar a diferença entre a misericórdia e a graça de Deus. A misericórdia é você, sou eu, somos nós, merecermos o castigo, mas Deus, por graça e misericórdia, por misericórdia, Ele freia, Ele diminui, Ele é misericordioso. Então, misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. A graça é o oposto. Nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos a bondade de Deus, nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele, por graça, por bondade, nos concede isso em Cristo Jesus. Então, tanto a misericórdia quanto a graça de Deus chegam até nós por meio de Jesus Cristo. Mas falando sobre a situação dele, sobre essa enfermidade na alma, Davi, no Salmo, completa com as seguintes palavras: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Davi, então, estava vivendo um momento de enfermidade da alma. Aquilo que estava levando a um sofrimento. E ele pede para que Deus tenha compaixão. Ele pede para que Deus cure a sua alma. Meu querido, para a dor de cabeça, tem um analgésico. Para a febre, tem um antitérmico. Para aquilo que está provocando infecção, tem o antibiótico. Mas para a enfermidade da alma, qual é a medicação? Qual é o caminho para o tratamento? Sem dúvida alguma, com todo o conhecimento que ele tinha da medicina, e não é aqui uma palavra contra a medicina,
mas existem situações que somente o cuidado de Deus, a oração é o caminho. E Davi ora a Deus. Ele ora para que Deus realmente trate dele. Só que diz o salmista aqui que ele estava sem forças. Ele estava já fraquejando. Sabe, aquele momento em que você diz assim, Deus, essa semana eu vou orar todos os dias. E você ora o primeiro dia, o segundo dia, e já no terceiro não tem mais forças, porque a resposta não vem, ou porque a situação não muda. Davi estava se sentindo enfraquecido. A sua oração já não tinha mais aquela palavra de ânimo, já não tinha mais aquele peso, já não tinha mais aquela disposição. Ele estava espiritualmente fragilizado, emocionalmente também fragilizado. Só que ele faz uma questão: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu vou esperar? Até quando, Senhor, eu vou continuar orando? Até quando o Senhor vai demorar? Então Davi está num momento de profunda angústia, mas ele ora a Deus. Ele, mesmo fragilizado, mesmo desmotivado, mesmo com a sua oração, digamos assim, enfraquecida, ele persiste na oração. E aí ele fala uma coisa que eu acho aqui muito forte. Ele diz aqui no verso 5, quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Esse era o temor de Davi, o medo da morte. Estava com medo de que os seus problemas culminassem ou tivessem como desfecho o fim da própria existência. Então, na sua oração a Deus, ele disse, Senhor, o que acontece? Quem morrer não se lembra de ti. E ele completa, entre os mortos, quem te louvará? A palavra aqui, dentre os mortos, ou entre os mortos, pela primeira vez em todos os 150 salmos, Davi dá uma ênfase ao Sheol. Talvez essa palavra para você não tenha muito sentido, talvez você tenha dificuldade de entender o que é o Sheol. O Sheol, na linguagem do Velho Testamento, significava várias coisas. Falava de morte, falava de lugar dos mortos, falava do lugar comum dos mortos. Então o Sheol, na linguagem do Velho Testamento, é a habitação dos mortos. Mas não é um lugar físico. O cemitério é o lugar comum para onde vão todos os mortos. Fisicamente, o corpo é sepultado ali, ali se coloca lápide, ali se coloca uma marca de que ali foi sepultado alguém, uma pessoa querida e amada. O Sheol não. O Sheol não é um lugar físico, é um lugar espiritual, para onde todos os mortos vão. E uma vez que a pessoa parta, nada mais ela pode fazer neste mundo. Uma vez que ela parte desse mundo e vai para o mundo dos mortos, na linguagem do Sheol, então ela cessa toda a sua movimentação. Por isso que Davi diz, Senhor, quem morre, nada mais pode fazer neste mundo. E isso realmente é verdadeiro. Uma vez que a pessoa morre, nada mais ela faz neste mundo. E Davi diz, Senhor, quem morreu não pode mais aqui na terra te adorar. E é isso que Davi estava colocando. Ele estava num momento de enfermidade na alma, ele tinha medo, ele tinha angústia e estava entrando num processo de depressão, se já não estivesse deprimido. Ele estava ali num momento de profunda inquietação. E o medo da morte, essa certeza de que no mundo dos mortos nada mais pode ser feito. E aqui uma palavra para você, meu querido, minha querida. Faça enquanto você tem vida. Faça o que é certo enquanto Deus te dá chance. Busque a Deus enquanto você tem oportunidade. Porque depois que a morte vem, nada mais pode ser feito. Nada mais pode ser mudado. Por isso é que Davi coloca nesse salmo algo que é verdadeiro para todos nós. No Sheol, nada mais pode ser feito para aquele que já morreu. Por isso, busca a Deus de todo o seu coração. E ainda falando sobre essa enfermidade da alma, Davi diz o seguinte, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco meu leito. Davi estava realmente em um momento de enfermidade, não física, mas emocional, lá no fundo da sua alma. Mas ele assim ainda busca a Deus, ainda assim ele ora ao Senhor, ele clama a Deus. E em função desse clamar, desse buscar ao Senhor, então ele faz algo, fala de algo que é muito comum nos salmos que ele escreveu, por exemplo, no verso 8 do Salmo 6.
afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Ele começou falando de um choro, ele começou falando de algo que estava fraquejando, ele começou o salmo falando dessa enfermidade da alma, né, quase que no limite de suas forças, orando, mas ao final do salmo ele fala da recompensa, ele fala da resposta de Deus, ele fala da ação de Deus. Ele diz assim: olha, vocês que não temem ao Senhor, afastem-se de mim, porque Deus ouviu a minha oração. É por isso que no final do Salmo 6 ele diz o seguinte: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Vale a pena orar e vale a pena continuar orando. Busque a Deus, não desista de orar. Ainda que você esteja no limite de suas forças, clame a Deus, porque Deus renova as forças daquele que está sem forças. Então busque ao Senhor, confie em Deus, fale do seu coração para Deus, deixe Deus tratar aquilo que o aflige, porque Ele ouve a oração e Ele trata com cuidado e bondade, graça e misericórdia aquilo que aflige a alma, a vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe e tenha uma vida sob os cuidados do Senhor em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Amém. Deus te abençoe.